Olá, esse é o Café Preto Expresso e eu sou Hilário Bispo. O Café Preto Expresso vai trazer notícias e pequenos comentários sobre notícias dos sites pretos, dos sites negros, da mídia negra. São diversos veículos de comunicação que se dedicam à notícia preta, ao antirracismo, de maneira mais direta. Nós, costumeiramente, nos alimentamos da mídia tradicional, da mídia hegemônica, e nos alimentamos também daquilo que se convencionou chamar de mídia alternativa. Mas a representatividade dessas mídias, a nossa representação nessas mídias, é muito pequena, sobretudo do ponto de vista editorial. Há jornalistas negros e negras sensacionais, mas em termos de pauta, em termos de linha editorial, a nossa representatividade é muito baixa. Então, portanto, é fundamental nós nos alimentarmos também da mídia negra, aquilo que eu estou chamando aqui de mídia negra, né? São diversos sites, diversos veículos de comunicação que trazem essas notícias, que nos representam de alguma forma, que fala do nosso cotidiano, que fala de notícias que são importantes para a sociedade no geral e são muito importantes para nós porque tem a ver conosco. Semanalmente, então, nós vamos trazer esse conteúdo, essa análise de notícia. É mais um comentário, é mais uma observação do que análise. Mas não vamos nos furtar a fazer algumas análises dessas notícias e incentivar vocês a frequentar essas mídias, porque é uma maneira também de engrossar a luta antirracista. Nos últimos anos, o crescimento da extrema-direita, como nós veremos, e a reação aos direitos conquistados pela população negra, graças à luta dos movimentos negros, tem sido muito forte, e é importante a gente engrossar essa luta contra o racismo. É importante que nós nos organizemos em torno do antirracismo, para que nós possamos nos defender e para que nós possamos ter uma sociedade mais justa e que possamos derrotar o racismo. Como eu falei, são diversos veículos de comunicação. Eu não vou conseguir a cada semana falar de todos os veículos de comunicação, mas nós vamos falar de alguns a cada semana e ao longo de algum período teremos falado de praticamente todos, pelo menos que eu conheço. Vocês podem, inclusive, indicar mídias negras nos comentários aqui, para que a gente possa também acompanhar e trazer uma palavra sobre essas notícias. Eu vou começar esse primeiro Café Preto Expresso falando do Notícia Preta, que tem uma notícia muito interessante e que nós vamos ver agora qual é. Notícia Preta dá conta de que o Vasco faz homenagem a figuras históricas na luta contra o racismo. Essa homenagem, diz a notícia, realizada no domingo, dia 21. Cada jogador do Vasco levou o nome de uma figura antirracista na camisa. O gesto foi utilizado na partida contra o Sampaio Corrêa, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Lewis Hamilton, Nelson Mandela, Milton Santos figuram entre os nomes que foram estampados nas camisas atrás do uniforme, logo abaixo do número dos jogadores. Então, se você olhar a camisa, normalmente, não é uma camisa de um time de futebol, tem lá nas costas do jogador grande o número, acima do número tem o nome do jogador, para que a gente possa naturalmente identificar quem está em campo, enfim, identificar o jogador. Neste caso, abaixo do número veio o nome das figuras homenageadas. Eu estou vendo aqui na imagem que a camisa 10 coube ao Luiz Gama, a camisa 11 coube a Abdias do Nascimento. A notícia segue.
Essa é mais uma ação em comemoração aos 100 anos da resposta histórica, que ocorreu no dia 7 de abril de 1924. As camisas serão leiloadas, os recursos doados ao Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que é parceiro do Vasco nessa ação. Em novembro do ano passado, o Vasco e o Observatório da Discriminação Racial no Futebol tinham formalizado uma parceria para ações da luta antirracista. A parceria fomentará ações educativas e preventivas, tais como novos treinamentos para funcionários, seguranças, atletas e comunidades, elaboração de manual antirracista e previsão de sanções para práticas racistas no Código de Conduta Ética. O manifesto, que ficou conhecido como a Resposta Histórica, é um comunicado em que o Vasco se recusa a disputar a divisão principal do Rio de Janeiro sem seus jogadores negros, exigência que havia sido imposta pelos dirigentes da época. Eu não vou ler a matéria toda para que vocês possam saborear essa matéria no Notícia Preta. A gente tem a impressão de que o futebol é alguma coisa meramente lúdica ou mais uma atividade econômica da elite econômica do Brasil e do mundo, né, com seus milhões de dólares, com seus milhões de euros, com suas transações faraônicas e que não impactam o cotidiano das pessoas. Particularmente, eu entendo o futebol profissional como uma coisa muito importante que tem a ver com a identidade, né, do brasileiro, essa coisa de torcer para um time. Muita gente fala assim, torcer para quê? Eu não ganho nada. Mas nem tudo na vida a gente faz porque ganha dinheiro, né? Então, num país em que a maior parte da população não tem direito ao lazer, não tem dinheiro para fazer diversão e coisas desse tipo, o futebol no domingo, às vezes, é a única diversão possível. A única diversão possível e, portanto, traz algum tipo de alento. E eu, particularmente, costumo dizer que uma das possibilidades da gente ver um rapaz, um garoto, um menino negro sorrindo, feliz, alegre na televisão, é no jogo de futebol, quando ele faz um gol. De resto, a imagem do homem negro está associado à violência e a muitas desditas, né? Não só do homem negro, da população negra. E o futebol, o domingo e a quarta-feira do futebol, quebra um pouco essa estética do sofrimento, né? Não é alguma coisa que vai mudar a vida da gente economicamente, mas é uma coisa que tem impacto social muito forte, muito importante. Essa ação do Vasco da Gama é uma ação exemplar que mostra isso, assim como nós vimos também no passado recente as torcidas antifascistas fazendo seus movimentos. Então, eu acho importante a gente ter também um olhar para o futebol. E essa notícia do Notícia Preta, do site Notícia Preta, é um alento para a gente, porque normalmente as notícias não são muito boas. Essa é uma excelente notícia, está lá no Notícia Preta, confira. A outra notícia que eu vou trazer, ela vem do site Mundo Negro. Ela fala sobre o ator Lázaro Ramos. A estafa, após desmaiar em casa, Lázaro Ramos ficará afastado do trabalho por uma semana. Na última sexta-feira, 19 de janeiro, o ator Lázaro Ramos passou por um momento delicado em sua casa, em Salvador. Após sentir mal, o artista desmaiou e foi socorrido por sua esposa, Thaís Araújo, sendo levada ao hospital. A assessoria do ator emitiu um comunicado oficial. Confirmamos que nesta sexta-feira, Lázaro Ramos passou mal em sua casa, sendo levado por sua esposa, Thaís Araújo, ao hospital. Após a avaliação médica, constatou-se a presença de estafa, seguindo orientações médicas,
Ramos ficará em repouso por uma semana, com alta prevista para este domingo, dia 21. Nós, então, desejamos ao ator Lázaro Ramos e à atriz Thais Araújo que estejam bem, que fiquem bem, que não seja nada grave e que ele possa retornar ao seu ambiente de trabalho. Lázaro Ramos, assim como a Thais Araújo, é uma das pessoas que circulam, né, nas telas brasileiras de cinema, nas telas da televisão, e acabam trazendo uma imagem importante, né? A imagem do negro, né? Nós todos temos direito à imagem, a população negra também tem direito a uma imagem real, não a imagem somente focada na violência, que normalmente é o que acontece nas mídias. E o Lázaro Ramos é um expoente, cumpre um papel importante, e não só por isso, mas porque ele é uma pessoa que está aí lutando também, trabalhando. Nós desejamos ao Lázaro Ramos e à família que estejam bem, que fiquem bem. Fica aqui a nossa torcida e o nosso grande abraço ao casal Lázaro Ramos e Thais Araújo. A outra notícia que eu vou trazer para vocês é do Alma Preta Jornalismo. Essa é uma notícia também importante. O crédito aqui é para Dindara Paz e Giovanni Ramos, da redação. E a notícia é a seguinte: processos por racismo e intolerância religiosa aumentam 17.000% em 14 anos. O levantamento identificou cerca de 176 mil processos em andamento em todas as instâncias da justiça, inclusive nos tribunais superiores. O levantamento conduzido pelo Jus Racial revela um aumento expressivo no número de processos judiciais relacionados a racismo e intolerância religiosa no Brasil. Só em 2023, a iniciativa contabilizou aproximadamente 176 mil processos em andamento em todas as instâncias da justiça, inclusive nos tribunais superiores. Em comparação com 2009, quando foram identificados 1.000 processos, os dados de 2023 revelam um crescimento, portanto, de 17.000% no número de processos de intolerância religiosa e racismo no país. O primeiro levantamento foi realizado pelo Jus Racial em 1997, quando foram encontrados apenas 9 processos de racismo e intolerância religiosa no período entre 1951 e 1996, equivalente a cerca de 2 registros por década. Lembrando, gente, 1951 é o ano da promulgação da Lei Afonso Arinos, que transformava o racismo em contravenção, portanto, um crime menor. Em 1988, está compreendido nesse período aí, a Constituição Federal transforma o racismo em crime inafiançável e imprescritível. Portanto, não só um crime, mas um crime gravíssimo. Então, está dentro desse período aí que está destacado na notícia. O veículo entrevistou o advogado Edio Silva Júnior. Vocês lembram do doutor Edio? Ele fez uma defesa brilhante no Supremo Tribunal Federal em relação à criminalização do corte, né, de animais nas religiões afro-brasileiras, que naturalmente é uma forma de ataque às religiões afro-brasileiras. O doutor Edio Silva Júnior defendeu as religiões afro-brasileiras, sendo contra o corte, uma defesa histórica no Supremo Tribunal Federal. O ingresso da questão racial na agenda pública do país fez com que pessoas fossem se sentindo mais encorajadas a buscar o sistema de justiça para reclamar de violações de direitos. A administração da justiça está preparada para responder
adequadamente a isso, a gente vai saber na medida em que a gente fizer os recortes qualitativos, explica o Dr. Ed na entrevista. A matéria traz uma série de números aqui importantes que eu não vou adiantar para vocês, para que vocês tenham o prazer de saborear a notícia lá no Alma Preta Jornalismo, que tem muitas outras informações. Do nosso ponto de vista, esse crescimento se dá, evidentemente, por esse encorajamento, aqui o doutor Edio se refere na entrevista que ele dá ao Alma Preta Jornalismo, mas também porque houve um crescimento dos crimes de racismo e intolerância religiosa. Do nosso ponto de vista, nós entendemos que esse crescimento se dá porque a parcela que tem mais poder na sociedade brasileira e que é racista acaba se organizando em função dos direitos que nós conquistamos nas últimas décadas, graças à militância dos movimentos negros, entre eles a Lei 10.639, a Lei de Cotas, e não só cotas nas universidades, nas universidades públicas, que é importantíssimo, é fundamental, mas também as cotas no serviço público, e cotas que muitas vezes ainda estão por serem cumpridas. Eu não sei, não conheço os números de cotista no Ministério Público, na magistratura, mas é importante que a gente acompanhe se de fato essas cotas estão sendo cumpridas, porque nós precisamos também ter juízes negros, nós precisamos também ter juízas negras, e é importante, então, o cumprimento dessas cotas. A reação a esses direitos acabou levando, do nosso ponto de vista, ao crescimento do ataque à população negra, às religiões afro-brasileiras. Isso contribui grandemente para esse aumento de 17.000% nos processos envolvendo racismo e intolerância religiosa, que, na minha opinião, é mais bem nomeada como racismo religioso e não intolerância somente religiosa. Eu creio que é racismo mesmo, é uma modalidade do racismo, assim como ao racismo ambiental, que a ministra Aniele Franco se referiu e foi atacada até nas redes sociais, muitas postagens rindo desse tipo de coisa, que é bem próprio de uma atitude racista, que ou ri ou simplesmente tenta desconstruir as vítimas de racismo. Como eu falei, o Café Preto Expresso será exibido semanalmente com notícias da mídia preta, com análise de notícias da mídia preta, e nós contamos com vocês para sugerirem veículos que tenham esse perfil, que comentem também aqui no site, no nosso canal. Comentem as nossas postagens, deem a sua opinião. Vamos construir um diálogo, vamos engrossar a luta antirracismo. Afinal de contas, o Café Preto tem essa finalidade, tem isso como sua essência. Nós continuamos a fazer as entrevistas sempre às quintas-feiras, às 20 horas. Na próxima quinta-feira, dia 25 de janeiro, nós teremos uma entrevista importantíssima em que nós vamos falar sobre cultura preta popular, vamos falar sobre jongo. A nossa entrevistada é professora universitária, é também mãe de santo na Umbanda e tem uma militância associada ao jongo em Campinas. Alessandra, não vou errar o nome dela, não. Alessandra Ribeiro. Ela é historiadora, é urbanista pela PUC, e tem uma militância
voltada aí para o Jongo, em Campinas. Nós vamos conversar com ela no próximo dia 25, porque as festas, as danças, assim como a capoeira, assim como a umbigada e tantas outras manifestações culturais, são fundamentais na resistência negra, foram e são fundamentais para que nós tenhamos chegado até aqui hoje, dada a política de branqueamento levada a cabo pelo Estado brasileiro. No dia 1º de fevereiro, a nossa entrevistada é a deputada estadual Mônica Seixas, ela que é do movimento Pretas do PSOL e que trata do direito das mulheres negras, direitos das populações periféricas, dos povos originários, e nós vamos conversar com ela no dia 1º de fevereiro, às 20 horas. E tem muitas outras boas novidades no Café Preto. Eu espero contar com vocês. Grande abraço, até a próxima. Valeu.